Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo em Kardec. Estou aqui com o Arthur, o Rui e agora o Cláudio também. Continuamos hoje o estudo da evocação, do capítulo da evocação. Muito obrigado a todos. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, Eric, nossa saudação. Arthur, Cláudio, você de casa conosco, nossos cumprimentos, rogando a Deus que os bons espíritos estejam conosco, nos inspirando para essa continuidade do estudo do capítulo de número 25 das evocações. Item 277. Em resumo, do que acabamos de dizer resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição, que ele pode vir em certa ocasião e não vir noutra, com um médium ou um evocador que lhe agrade e não com outro. Dizer o que quer, sem poder ser constrangido a dizer o que não queira. Ir-se quando lhe aprouver, enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, pode de repente deixar de vir. Por todos estes motivos é que, quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não o seja, ele geralmente dá as razões e então é inútil insistir. Sobre este último ponto, é bem de ver que o recurso lembrado por Kardec pressupõe a formação dos médiuns voltada à familiarização com o guia do médium, para que possam estabelecer relações regulares, seguras, frequentes, que tornem o guia um auxiliar seguro para este tipo de indagação. Não adianta improvisar. Aquele que nunca reconheceu seu guia espiritual, numa dada sessão prática, se resolver evocá-lo para perguntar se outro poderá também vir a sê-lo, ficará na insegurança, porque não haverá meios de véspera ou momentaneamente para garantir a identidade do próprio guia. Então, percebam bem que essa instrução vem no contexto de toda a metodologia preconizada por Kardec para a formação dos médiuns. Não, exatamente, né? O desenvolvimento da mediunidade deve vir com a familiaridade do médium com a evocação do anjo da guarda, né? Então, começa evocando o anjo da guarda, né? Se familiariza, né? E isso vai ajudar no desenvolvimento, né? Espíritos familiares também. E depois ele pode utilizar isso para perguntar se é possível ou não a evocação, né? Ao invés de... Isso pode evitar muita mistificação, né? Porque se o guia verdadeiro disser, né, que não é possível, então já evita um mistificador, né? E por isso essa utilidade. Essa questão é muito importante, mas é importante contextualizar. A gente tem passado por algumas dificuldades esses anos na formação dos grupos e dos médiuns, e aí a gente estava sempre se perguntando por quê. A gente tenta seguir
fielmente é muito complicado, mas a gente tenta seguir o mais fiel possível as instruções doutrinárias, os fundamentos doutrinários. Nessa questão da evocação, a gente encontrou duas barreiras principais que já foram discutidas aqui durante as outras reuniões, só para lembrar. É muito difícil e muito raro, pelo menos na experiência que a gente tem, de você encontrar um médium, o chamado médium flexível. O próprio Kardec já deixa isso bem claro na época. E ele teve sorte de encontrar alguns, né? Então é muito difícil. Essa questão do médium flexível eu tenho por mim, pela experiência, que não só é difícil encontrá-lo, mas como é muito difícil colocá-lo em trabalho prático e organizado. Porque essa flexibilidade da mediunidade expõe o médium a situações inúmeras e de todos os aspectos. Então, se o médium não tiver uma formação muito boa mesmo, e isso é muito difícil, porque geralmente você encontra esses médiums já viciados, entre aspas, já com muita informação errada, você encontra esse médium já com uma, entre aspas, formação mediúnica completamente equivocada. Então, mesmo quando você acha esse tal do médium flexível, é muito difícil você organizar um trabalho nos moldes doutrinários. O que a gente tem feito ou procurado fazer quando há oportunidade? A gente entra na flexibilidade, ou seja, trabalha com o potencial daquele médium, com as dificuldades que ele traz, afinando-o pouco a pouco com os fundamentos doutrinários. Se o médium persiste, a gente tem excelentes trabalhos, e lá na ponta, no final, você tem um excelente instrumento, um excelente médium de trabalho. Se ele não persiste, é muito complicado. A outra questão da evocação que eu queria deixar para os amigos aqui é de experiência própria. Sem esse médium flexível, com, vamos dizer assim, os médiums mais naturais, em maior número que a gente tem, que varia ao infinito a possibilidade, a sensibilidade desse médium, você tem uma certa dificuldade para trabalhar com a evocação direta, porque você não tem um médium próprio para isso, ponto. Aí entra essa questão aí, quer dizer, o espírito, por mais que você tenha um bom instrumento, você tem o espírito lá que ele é um ser com razões próprias, com sentimentos próprios, com decisões próprias. Ele vem quando ele quer, entre aspas, e até quando ele quer. Essas questões, às vezes, a gente encontra nos grupos, quando um médium diz para mim assim, olha, eu tenho um espírito que se comunica comigo há 50, 60 anos, é meio estranho isso, quer dizer, o espírito parece que não tem nada mais o que fazer do que ficar ali à disposição daquele médium. Ponto. O que nós temos notado nessa questão aí é o seguinte, eu estou falando até por experiência própria aqui no meio familiar. O próprio Kardec também alerta que é muito mais fácil você evocar um familiar que você tem os parâmetros para identificá-lo do que personagens ilustres aí que, embora você tenha a história, você não tem realmente como saber se é ele ou não. Qualquer outro espírito que tenha se aprofundado na história daquele espírito pode mistificar muito bem. Tá, vamos lá. A experiência própria nos tem demonstrado que, e aí o acerto de Kardec, quando ele fala a evocação é preferível num trabalho organizado de pesquisa e de ciência espírita. Mas a evocação num trabalho natural de um grupo, você precisaria dos instrumentos próprios, que é muito difícil, muito raro, e você tem N situações da parte espiritual, da parte do local, do momento, etc. e tal. O que nós temos notado? Aí entra o que vocês acabaram de dizer aí, que é a questão do anjo da guarda ou do protetor do médium.
espíritos familiares, por exemplo, e nós estamos falando do aspecto pessoal da gente, da experiência pessoal, assim, a grande maioria deles que conviveram conosco e partiram, a gente sabe que estão conosco, que estão nos acompanhando. E embora a gente tenha aqui uma grande, entre aspas, gama de médiuns com mediunidades variadas, dificilmente esse familiar consegue se manifestar diretamente. Mas a gente sempre tem notícia através do protetor, do anjo da guarda, do médium, que relata a presença daquele familiar ali e passa o recado desse familiar. Não há, mesmo que você o evoque e que ele esteja presente, ele não tem condições de acessar o médium, vamos dizer assim, e passar diretamente a sua mensagem. Então, a gente começou a apurar isso com alguns médiuns. Os médiuns têm os seus amigos espirituais, os seus protetores, os seus anjos da guarda, que basicamente dão ao médium o reconhecimento de que aquele espírito está ali, passam informações sobre aquele espírito suficiente para nós os identificarmos e passam os recados gerais. Eu acabei de ter uma conversa com um familiar aí, houve um desencarne na família, e a gente tem um jovem na família aí que está desesperado para saber notícias, etc. e tal, e a gente realmente passando as informações aos poucos, porque o pessoal fica simplesmente maluco. Ele, em poucos dias aí, ele leu uma meia dúzia de livros e cada livro trouxe uma informação completamente deturpada para ele sobre a questão da vida espiritual e da mediunidade. Então, nós temos todas essas coisas. A evocação é uma ferramenta imprescindível nos grupos, mas é muito delicado você conseguir realmente trabalhar com evocações, vamos dizer assim, diretas e patentes, pela falta do instrumento. E vamos tirar um pouco da ótica do médium aí. Eu sou um dirigente de grupo há mais de 30 anos. Eu posso dizer de modo próprio que há pouquíssimos anos, talvez há uns 5 anos, ou mais, pouca coisa mais, é que eu tenho condições de, como dirigente de grupo, compreender um pouco realmente do aspecto mediúnico que envolve evocações e envolve manifestações diretas, manifestações espontâneas. Por mais que a gente possa falar que tem experiência. Então, eu fico muito triste quando eu vejo os grupos dizerem assim, vocês têm que fazer evocações. Pelo menos no aspecto de experiência nossa aqui, de quase 30 anos, ou de mais de 30 anos dirigindo médiuns e grupos, encontramos alguns instrumentos para evocações? Sim, estamos até trabalhando com um ou outro aí, mas é um trabalho mínimo. Você não tem, pelo menos no aspecto pessoal nosso aqui, condições reais de trabalhar com a evocação como gostaríamos. Aí você vê aí, nenhum espírito pode ser constrangido. Essa questão de eu vou chamar o espírito, ele é obrigado a vir, essa falácia toda aí é um negócio que hoje a gente até ri. Tá? E a gente está falando de uma experiência quase que dioturna. Então é assim, médiuns de evocações raríssimos, ou para evocações raríssimos. Trabalhos de evocações com seriedade, pelo menos no conhecimento que a gente tem, ou tenta ter, raríssimos. A mescla, né, quando você, às vezes, consegue fazer uma evocação bem direcionada, às vezes de um espírito familiar ou de um espírito que precisa ser relacionado, passar alguma informação, a gente precisa... É possível, com toda certeza, a gente faz isso quando as possibilidades nos dão. A média é o trabalho com os espíritos de ditados espontâneos, onde você, ao longo do tempo, forma um cabedal de trabalho e forma os médiuns, quem sabe,
para daqui a alguns anos trabalharem realmente com evocações a sério. É basicamente isso daí. Os amigos já explicaram muito bem, né? Apenas ressaltar, relembrar e reforçar realmente essa ideia que o Cláudio relembrou aí, com base, inclusive, nesse trecho que foi lido, que é essa ideia, né, quase que infantil, de achar que realmente os espíritos estejam à nossa disposição. Ainda mais quando sejam já de um determinado nível de elevação. São esses os que mais se ocupam, né? São esses que mais trabalham no mundo espiritual e certamente não dispõem de tempo para gente que está apenas dando os primeiros passos ou, enfim, precisa ainda se esforçar mais, né? Não estão aí para gastarem o seu tempo com questões menores, né? Então, é preciso que nós tenhamos aí a humildade suficiente para achar que espíritos de uma ordem mais elevada, claro, eles podem se comunicar, porém, são bem seletivos, né? Assim como nós, por vezes, somos, quando estamos tratando de coisas sérias e alguém nos chama para um divertimento qualquer, né? Então, acho que utilizando basicamente desse bom senso, a gente é fácil, né, para qualquer um verificar que aquilo que Kardec nos diz, que os espíritos não estão às nossas expensas, né, como uns ou outros desavisados podem, por vezes, pensar. Outra coisa que a gente, para fechar esse assunto aí, esse capítulo, embora haja assunto para muito aí ainda, a experiência nos tem demonstrado que há um erro no movimento, há alguns erros no movimento espírita, nós fazemos parte dele, então fazemos parte desse erro, mas no chamado movimento organizado há um erro gravíssimo aí, tá? Que é a questão de não acolher ou de acolher de forma inapropriada o jovem na casa espírita ou dentro do centro espírita. Você acolhe o jovem para fazer tarefas menores, você acolhe o jovem, às vezes, até para alguns estudos, etc. e tal, mas você não acolhe o jovem para a mediunidade. Então, você sempre, o movimento, e eu estou falando por experiência própria minha mesmo, nós sempre vamos pegar o médium do meio para o fim. E aí é complicado você conseguir, inclusive, utilizar a doutrina para trabalhar com esse médium, mesmo que esse médium seja apto, que esse médium seja de boa vontade ou esforçado e tal. Mas você já pega o médium já com uma certa idade, quando você não pega com todos os vícios acarretados do movimento. Eu estou falando de experiência própria porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar com alguns jovens com a mediunidade ali, 8 anos, 12 anos, 15 anos, 17 anos, que infelizmente ou felizmente não estão trabalhando, porque é natural. Trabalharam alguns meses, às vezes eu tenho um jovem que trabalhou quase 2 anos com a mediunidade, tem uma outra jovem que trabalhou durante 6 anos com a mediunidade. Mas depois vem estudos, vem as responsabilidades de família, vem as responsabilidades, muitas vezes, de casamento, de trabalho. Então, o meio espírita está perdendo esse contexto de achar o médium nascente, sem vícios. E aí sim, vamos evocar o anjo da guarda desse jovem médium, desse promissor médium, e começar realmente um trabalho didático com ele. Infelizmente, isso não tem sido feito. Eu estou esperando, por exemplo, outra coisa que o meio espírita se perde, é a questão tempo. Você não forma um médium de um dia para a noite, e quando você o encontra formado, você não consegue trabalhar com ele do dia para a noite,
realmente dentro dos conformes da doutrina, como diz aí os próprios apontamentos do Livro dos Médiuns. Então, eu tenho alguns jovens que passaram pelos grupos aqui, trabalharam com a sua mediunidade nascente, alguns até foram identificados os anjos protetores, agora estão cuidando da vida, estão se formando, estão trabalhando, estão na faixa aí de 20 anos. Eu espero e acredito que mais para frente, quando a questão das vidas, responsabilidades, etc. e tal, estiverem formadas, eles possam retomar o trabalho mediúnico, mas aí já com uma outra visão, com uma visão bem mais clara da mediunidade, bem mais tranquila da mediunidade. A gente trabalhou com jovens de 10 anos, 12 anos, fazendo trabalhos com a mediunidade que a gente não conseguia ver esse trabalho nos médiuns do centro espírita com 20, 30 anos da chamada experiência mediúnica. Então, esse talvez seja um nó que a gente vai ter que, lá na frente, quem sabe, trabalhar muito, intensamente, viu? Em que pese o nó prático a desatar, eu acho importante deixarmos bem claro a nossa posição em relação à teoria que está sendo exposta. Ou reputamos o Livro dos Médiuns como algo factível, capaz de ser orientador para a prática mediúnica nos dias atuais, ou vamos reproduzir aquela crença no sentido de que é muito difícil, é muito raro e o melhor é deixá-lo na prateleira mesmo. Não estou dizendo que alguns dos amigos tenham passado uma mensagem assim, mas talvez quem ouça possa ficar com dúvida diante de algumas dificuldades que, do ponto de vista prático, tenham sido comentadas. Então, a questão é evitar os extremos. Kardec deseja dizer aí que não se pode subjugar os desencarnados para que atendam à evocação de acordo com o nosso capricho. Isso é um polo, um extremo, né, que é negado. O outro extremo é aquele que, no movimento atual, diz: o telefone só toca de lá para cá. Ou seja, não adianta evocar, que é muito difícil o atendimento, é improvável a confirmação da identidade e, por isso, melhor que se manifestem espontaneamente. Esse é o conselho de Emmanuel, no livro que ele psicografou à guisa de doutrina espírita, lá em 1948. E daí disseminando o movimento, o Consolador, disseminando esse pessimismo no meio. Não adianta, evocar é muito difícil, evocar não tem confirmação, ninguém sabe se o espírito está afim. Não se trata disso. Pelo menos, da minha parte, eu quero deixar muito bem claro que confio na metodologia exposta em um Livro dos Médiuns. E como os amigos colocaram, se não sai do papel, é porque não se refaz o caminho da formação dos médiuns preconizado aqui neste mesmo livro, capítulo 15 ou 16? 16, não é? Da formação dos médiuns. Vejam que lá, independentemente do médium ser flexível ou não, o que se aconselha? Quando candidato, quando inexperiente, que ele vá para um grupo prático, para o treino, primeiramente, aprendendo a identificar, conviver com os seus familiares, que mais facilmente, por seu intermédio, se comunicam. Com o tempo, aplicada a própria técnica da evocação, aprimorada a questão da comunhão de pensamentos, ele fará um upgrade, deixando um pouco de lado os familiares para conseguir a comunicação, enfim, com o seu guia. E este é o começo do seu trabalho propriamente dito. Porque, neste ponto, começando a se comunicar com o seu guia, ele vai se adaptar à
manter com regularidade essa comunicação, sem perder de vista os meios para repelir os impostores e sempre se certificar quanto à identidade do seu guia. Pronto, aí ele estará formado, independentemente de ser flexível ou não. A sua formação se encerra quando ele se vê habilitado a estabelecer relações regulares com o seu guia e a desmascarar os impostores que tentem tomar o seu lugar. Aí se encerra o processo de formação e é que toma lugar essa aplicação aqui de que estamos nos referindo, aqui frisado neste ponto final, que é recorrer ao guia durante as reuniões para saber se é possível uma determinada evocação ou até para superar a impossibilidade de fazê-lo, como disse o Cláudio, ocasião em que o próprio guia se torna um comunicador intermediário de segunda mão para dar notícias, para estabelecer os ditados daqueles que não podem diretamente pelo médium se manifestar. Então, observem que isto é plenamente possível, desde que nos dediquemos melhor ao processo de formação dos médiuns. Obviamente, né, Cláudia? Contando com a disciplina, a colaboração dos próprios interessados, os médiuns aprendizes, para se ajustarem a essas diretrizes, a esses procedimentos e métodos que são do guia dos médiuns, né, do livro dos médiuns, sem o que eles realmente ficarão um longo tempo experimentando, sem, por exemplo, deixar de lado aquele seu familiar imperfeito que obstinadamente deseja, por seu intermédio, bagunçar a reunião, ocupar o tempo de todos, sem torná-la produtiva, né? Ou com o objetivo de evitar que se torne produtiva. Então, perseveremos, deixemos claro que é possível realizar evocações, com essa ressalva de que são falíveis as tentativas, enfim, estamos tratando com seres de livre-arbítrio, mas que não é nenhuma coisa de improvável êxito. E deve voltar à prática mediúnica no nosso movimento, bem compreendidas as instruções de Kardec. Podemos seguir? 278? Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Isso depende do fim que se tenha em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, qual o de os instruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem dar-lhe o poder de fazerem o que se lhes pede, o que não exclui seja severamente punido mais tarde o temerário que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-los mais poderosos do que Deus. Será em vão que prometa a si mesmo, quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor uma vez prestado o serviço. Esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito e este não larga facilmente a sua presa. Aqui outro ponto, meus amigos, que parece digno de certo esclarecimento, porque muitos que trabalham
propositalmente, né, premeditadamente, com a chamada obsessão, para remediar-lhe, né, nas vulgarmente conhecidas sessões de desobsessão, relutam em evocar o espírito obsessor. Ainda assim, pensam que ele se manifesta espontaneamente, já que se abstém de nominá-lo ou de rogar a Deus que ele compareça para ser esclarecido, instruído. Então, vejam a contradição. A presença do obsessor é absolutamente necessária para guiá-lo a melhor procedimento moral, e, nada obstante, se supõe que ele é trazido forçosamente pelos espíritos mais avançados, sem que nenhuma responsabilidade tenham os encarnados por tal efeito. Quando, na realidade, quando se reúne ali em intenção de socorro ao obsediado, isto funciona igualmente, ainda que de maneira indireta, como uma evocação que atrai o espírito obsessor. Então, não há nada demais em, nesta sessão, pronunciar espírito que obsedia, fulano de tal, que se encontra sob os nossos cuidados, ou sob o cuidado dos nossos grupos. Rogamos a Deus permissão para que se comunique com o fim sério de instruí-lo e, ao mesmo tempo, de nos instruir. Bom, isto pode-se fazer sem medo, como às vezes se diz por aí, de levar o espírito, né, na cintura como bicho de estimação para dentro da sua casa. Não tema. Devemos temer de nos abster de fazer o bem e de nos instruir quando isto seja facultado por meio do espiritismo prático. A maldição não surge daí, né? Nenhuma, não é isso, amigos? Apenas se você for simpático àquele ser. A doutrina é bem clara, né? Quando perguntado a Kardec, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores quais os espíritos podem ser evocados, eles são bem peremptórios, todos. E é incrível que a gente criou uma cultura de medo, né? Relacionada aos chamados espíritos maus. E, é claro, não abrace o inimigo enquanto ele estiver com o punhal na mão, tá? Com toda certeza. Mas a gente passou essa fase aí do chamado terror quanto aos espíritos inferiores, maus espíritos ou obsessores. Dão-se nomes variados para esses espíritos. Por desconhecimento doutrinário. Uma vez que se coloque a mão no livro dos espíritos, no livro dos médiuns e no livro, por exemplo, Céu e Inferno, que poucos se dão ao trabalho, você começa a compreender que essas questões estão totalmente resolvidas dentro da doutrina. Há os conselhos, as afirmações e há realmente as advertências quanto ao que se fazer e como fazer. Não há nenhuma dúvida. A doutrina é tão clara nesse aspecto que eu próprio, quando comecei a compulsá-la, mesmo dirigente de grupo mediúnico de centro espírita e do tal trabalho de desobsessão, eu fiquei sem dormir muito tempo, por não ter tido ainda a oportunidade ou não ter procurado as informações corretas e ter cometido tantos erros nesse aspecto. E aí, essa questão aí 278 é claríssima. Qual o inconveniente? Se você for brincar com espiritualidade ou com espíritos, principalmente com espíritos inferiores, você vai se lascar na linguagem popular aí.
Porque a própria doutrina deixa bem claro, depois que ele pega uma presa, dificilmente eles largam. Hoje, com a experiência que a gente tem da chamada outra ponta, ou seja, eu trabalho com grupos não de desobsessão, eu trabalho com grupos de auxílio a espíritos necessitados. Essa palavra obsessão, obsessor, virou uma coisa pejorativa no meio que é um Deus nos acuda. Mas vamos lá. Já tivemos contato com espíritos que nos primeiros momentos faziam arrepiar até o pelo do sovaco. Mas aí a doutrina é tão clara quanto essa questão, e está aqui, ó. O inconveniente é você procurar isso para diversão, para curiosidade, ou às vezes até para menosprezar esses espíritos, que podem ser um irmão, pode ser um familiar, que está tão ou mais perdido do que nós. Se você tem um fim primordial de auxiliar a esse espírito e a si mesmo com o conhecimento que ele traz, não existe espírito que consiga te agredir. Não há espírito que consiga perturbar a paz do teu lar se você a tem, se você a conquistou. E a doutrina é tão clara quanto a isso, e de repente as instruções que você tem no meio são totalmente contrárias. Tanto que há até quase que um index de proibições, tá? Você não pode isso, você não pode aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tá aí, ó, os bons espíritos muitas vezes até permitem que esses espíritos causem algum, vamos dizer, reboliço ali, para provar se você realmente está com a coisa firme, está com a fé firme, está com o propósito firme realmente de auxiliar. A gente já passou por isso muitas vezes e continua passando. Não brinque com espíritos. Não brincou? Você pode fazer tudo e aprender com todos, tá? Coisa tão clara hoje, tá? A gente passou por esse processo, fez parte do chamado trabalho de desobsessão aí, que é uma excrescência no movimento, e eu falo de experiência própria. É uma pena. Você quer, sem deixar ninguém que esteja participando constrangido, se fazem esse trabalho, façam. Mas façam com os fundamentos doutrinários e farão belíssimos trabalhos. Eu o fiz durante muitos anos sem o mínimo conhecimento doutrinário. Conhecia malemar o Evangelho segundo o Espiritismo e arvorava, sim, dar lições a espíritos perdidos, espíritos obsessores aí. Levei muitas lições. Graças a Deus, a gente está começando a entender e a compreender. Então, quem faz, procure os fundamentos da doutrina. Sai um pouco dos livrinhos e dos enquadramentos que se faz aí, que vai fazer um belíssimo trabalho. Hoje, a gente quase que alijou esse palavreado. Obsessores, espíritos maus, espíritos infelizes, da forma que é utilizada no movimento, do nosso vocabulário. Geralmente são espíritos muito complicados, que necessitam de muita ajuda, mas que, ao seu turno, nos dão muitas lições. Realmente, muito bom, né? E outra, por vezes se passa a ideia de que o errado na história é o espírito. Enquanto muitas das vezes ele vem simplesmente magoado com o que lhe fizeram. Você certa. Né? Então, o problema aí não está, por vezes, no espírito, está no encarnado, né, no caso, que andou, né, aprontando, digamos assim, né, em algum momento e adquiriu, né, angariou essa inimizade que, naquele momento, está na situação de desencarnado. Então, é muito ruim, né, porque você deixa o encarnado
sempre como bonzinho da história, que não precisa fazer nenhum esforço para se melhorar, né? Ele aparece ali como coitado, né? Não que ele não possa, por vezes, ser efetivamente a vítima, entre aspas, né? Se é que existe vítima e algoz nessa história, mas o trabalho tem que ser feito com os dois, na realidade, né? Tanto com aquele que se diz obsidiado, quanto aquele que se diz ou que se tem como obsessor. Esse trecho aí também me fez lembrar muito a questão da tal brincadeira do copo, né? Não que o método em si seja certo ou errado, é um método, né? Que inclusive é muito parecido com os métodos que foram empregados lá atrás, né? A questão mesmo está, como está dizendo ali, quando a tal evocação é feita por mera curiosidade ou por divertimento, né? E ainda diz ali, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. E aí nos faz lembrar também uma prática que não necessariamente encontramos, né? Não é comum nós encontrarmos nos centros espíritas, mas são práticas que se vê aí em centros mediúnicos, onde as pessoas vão lá atrás dos chamados trabalhos espirituais e pedem para que fulano se dê mal, para que fulano morra, enfim, né? Os pedidos assim mais terríveis, e obviamente são pedidos feitos a espíritos que, como está dizendo ali, para depois você se livrar deles é muito complicado. Então, como está dizendo no final, se constitui um verdadeiro pacto, né, quando essas pessoas se prestam a se unir, né, unir esforços a esses irmãos nossos desencarnados, que se prestam a muitas vezes a esses serviços, né, fazer esse serviço, e depois realmente, como se diz, né, no fim, a coisa volta, e volta feia mesmo, né? Já tive oportunidades aí de... Não passei por nada disso, né? Mas eu soube de gente que fez e ficou realmente... Na época eu não soube, né? Mas vim a saber depois, quando a coisa já estava bem complicada, porque realmente aquele pensamento negativo que a gente joga para o outro, de ódio, né, de vingança, de rancor, isso realmente volta, né? E realmente é algo que a gente sempre procura alertar para que ninguém sequer pense em fazer algo assim. Pode ser que não pegue, né? Mas só o fato de não está nem dizendo se pega ou se não pega, mas o próprio fato da pessoa vibrar naquilo já se constitui um mal em si próprio. Excelente, né? Essa questão realmente da desobsessão, né, no movimento espírita se focou muito nisso, né? E se tem essa ideia de que se a reunião for feita em casa, né, você pode atrair esses obsessores, mas Kardec diz que não há nenhum problema quando a intenção é boa de fazer o melhoramento, né? Kardec não usava essa palavra desobsessão, ele falava melhoramento do espírito, né? Então, se a intenção for boa, você pode evocar um espírito de qualquer categoria ou ordem da escala espírita, né? Agora, se a intenção for ruim, como diz aí, né, um pacto, algo do tipo, né, isso só vai trazer problemas para você mesmo. A gente, pela experiência, vamos esclarecer essa questão do pacto aí. Algumas vezes a gente encontrou pessoas, geralmente grupos familiares, em situações muito complicadas. Quando começa a se investigar mediunicamente o fato, você encontra, na maioria das vezes, as informações assim. A pessoa está esquecendo do que ela nos prometeu. E é interessante que você senta com essas pessoas para conversar, elas realmente esqueceram. Por quê? Porque 5, 10, 15, 20 anos atrás foram atrás dessas questões. E já nem se lembram mais. Foram atrás de coisas a respeito de material ou de sentimento e esquecem ou não são informadas, infelizmente, né?
que o fato de você pedir alguma coisa significa que você está assinando um documento. E que, de alguma forma, entre aspas, você recebendo ou não aquilo, você assinou uma folha em branco. Então, muitos desses espíritos, quando a gente sentava organizadamente, com respeito para conversar com eles, eles nos esclareciam. Eu não entendo por que as pessoas não nos querem aqui. Foram lá nos procurar, pediram tal coisa que nós, entre aspas, expusemos a eles, oferecemos a eles, e agora não querem nos dar a paga, não querem nos dar aquilo que é de nosso direito. Em outras ocasiões, a mesma situação, mas os espíritos ali envolvidos nos informaram assim: nós nada temos com essas pessoas, nós mal as conhecemos. Mas, passando por aqui, a gente viu uma porta aberta e viu uma fragilidade aqui. Principalmente uma fragilidade de comportamento moral, que estava ligado àquele pacto do passado. Então, nós temos a porta aberta e vamos ficar por aqui. E a presença desses espíritos, notadamente, causa um transtorno de comportamento, causa um transtorno de relacionamento, até que as pessoas se adequem àquela situação. Algumas, quando puxam por sua memória e puxam pela sua responsabilidade, buscando se informar e buscando, de alguma forma, deixar aquelas coisas às claras, simplesmente resolvem essa coisa e seguem sua vida. Outras, infelizmente, continuam por muito tempo ligadas a esses fatores aí. Muito bem, vamos adiante. Oi. Passar o texto? Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu àquele: deixe-me em paz com teus ares de matamouros, que não vale mais do que eu. Disse-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. A quem se espante de que o nome de Deus invocado contra eles nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-no-la São Luís na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas com quem se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela, ou incapazes de manejar. Neste trecho, portanto, amigos, uma responsabilidade de aperfeiçoamento moral que toca todos os elementos do grupo, principalmente o dialogador, o dirigente, que se quer ter autoridade moral é preciso ter compromisso, é preciso ter vigilância com relação ao seu próprio aperfeiçoamento, para que possa, então, falar com autoridade, ao menos autoridade de intenção, aos espíritos francamente maus, né? Porque, do contrário, haverá realmente essa tendência aí de dominá-lo, né? De rebeldia. Isso é muito interessante. Embora puxe para um outro folclore no meio espírita aí, a gente já ouviu muitas pessoas dizerem assim: não, eu não trabalho com a mediunidade e nem participo dos grupos de trabalho mediúnico porque eu não sou perfeito. Eu não tenho... Não, até um certo ponto, sim.
Agora, a gente fez uma pergunta a si mesmo, alguns anos atrás. Quem tem esse ascendente moral? Tá? Então, a gente começou esse trabalho e, aos poucos, esse trabalho foi mostrando para nós que o ascendente moral é imprescindível. Mas, se nós formos esperarmos alcançar esse patamar moral para falar realmente com os espíritos, vai demorar. Então, o que os amigos espirituais nos disseram? Vigiem seu comportamento. Seja o seu falar sim, sim e não, não, e poderão falar com esses com a autoridade que lhes é dada. Não tem muito segredo. Eu, por exemplo, moralmente, sei que não tenho condições de dar lição a nenhum espírito, por mais que se diga que esse espírito é inferior. Mas a gente tem procurado levar a vida de uma maneira o mais sóbria possível, o mais respeitosa possível, dentro das possibilidades pessoais, íntimas nossas, e a gente consegue auxiliar a si mesmo e aqueles que nos buscam. Então, você tem nessa ponta aí, essa aura que se criou, que a pessoa tem que ser perfeita para ser espírita, ou a pessoa tem que ser perfeita para ser médium. Então, são coisas que também precisam se desmistificar. É uma coisa natural e deve ser natural você procurar o ascendente moral para si, na própria vida. Olha, se eu for procurar ser moralmente bom só para lidar com os espíritos, eu nunca vou conseguir, porque eu tenho que lidar com as pessoas, família, sociedade, etc. e tal. Se eu não utilizar ou não buscar esse ascendente moral no dia a dia, eu nunca vou tê-lo com os espíritos. Esquece. Então, ficou-se essas auras aí, inclusive por algumas literaturas que tem aí, e a gente ouve, às vezes, a boca miúda, como se diz assim, olha, eu não tenho capacidade. E, às vezes, perde uma excelente oportunidade de adquirir a capacidade para isso. Eu concordo, né, com o Cláudio, sim, isso... as pessoas, às vezes, são dadas a extremos, né? A gente... posso até me incluir nisso, né? Uma mania quase que geral. E essa é um bom exemplo, né? Tipo, eu só vou poder ajudar ou trabalhar em determinada área, ou mesmo da mediunidade ou qualquer outra, quando eu for melhor. Só que, né, não é assim. Justamente esse tipo de trabalho, de dedicarmos o nosso tempo a fazer o bem, pelo menos desinteressadamente, é que vai burilando a nós mesmos, né? Burilando o nosso espírito, como se diz, para que a gente vá aos poucos se tornando pessoas melhores. A gente vê muito isso também, né? Quando as pessoas dizem, eu não perdoo, não, porque quem perdoa é Deus. Né? Quer dizer, você está transferindo a alguém, entre aspas, perfeito, né, aquilo que você ou nós deveríamos estar, pelo menos, tentando fazer. Então, e claro, no outro extremo, temos pessoas que realmente não têm, acham que não há necessidade de ter qualquer compromisso com uma melhora íntima. Elas acham que podem simplesmente viver uma vida completamente, assim, diferente fora do centro espírita, né? Quer dizer, ser uma pessoa no centro espírita e ser outra completamente diferente fora. Esse é um outro extremo, né? Onde você não tem nenhum compromisso ali, não está tendo nenhum compromisso consigo próprio, com o seu próprio melhoramento, e simplesmente só se dedica a fazer algo melhor no dia do centro, né? Nos outros dias você simplesmente não está nem aí. Então, eu acho que o equilíbrio, né, como se diz, está no meio, de você também não... né, nós nos colocarmos na cabeça que não precisamos ser santos, né, como bem disse o Cláudio aí, para pertencermos, a fazermos parte de uma tarefa
qualquer desse estilo dentro do centro espírita ou qualquer outra área do bem, mas também, né, temos que cuidar para que fora desses horários, desses momentos, a gente também se esforce em sermos pessoas melhores, justamente para que tenhamos esse ascendente, esse mínimo ascendente moral que nós devemos ter, no caso específico aí da reunião mediúnica, para tratar com os espíritos, porque senão eles realmente vão rir na nossa cara, né? Como é que você está pedindo que eu faça uma coisa que você não faz, né? Ou nunca faz, ou faz até pior, né? Então não adianta, e aí não adianta fazer prece, não adianta fazer preces lindas, orar muito, falar no nome de Deus, de Jesus, porque aquilo, na verdade, não vai ter força nenhuma, vão ser apenas palavras jogadas ao vento. Próximo item? Prosseguimos. 280. Ok, item 280. Linguagem de que se deve usar com os espíritos. O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom convém se lhes fale. É evidente que, quanto mais elevados eles sejam, tanto mais direito têm ao nosso respeito, às nossas atenções e à nossa submissão. Não lhes devemos demonstrar menos deferência do que lhes demonstraríamos, embora por outros motivos, se estivessem vivos. Na Terra, levaríamos em consideração a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, o nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que desfrutam. A própria elevação que possuem os coloca acima das puerilidades das nossas fórmulas bajulatórias. Não é com palavras que se lhes pode captar a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo estarmos a dar-lhes os títulos que os nossos usos consagram para a distinção das categorias e que, porventura, lhes lisonjeariam a vaidade quando vivos. Se são realmente superiores, não somente nenhuma importância dão a esses títulos, como até lhes desagrada que os empreguemos. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se assim não fosse, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu certa vez a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Deveras, ao menos, dizer, eis, Monsenhor, porquanto aqui um só Senhor há, Deus. Fica sabendo, muitos vejo que na terra se ajoelhavam na minha presença, diante dos quais hoje me inclino. Meus amigos, então observem que existe uma etiqueta diferenciada para nos comunicarmos, nos relacionarmos com os nossos guias, com os bons espíritos, que de maneira alguma se confunde, né, com essa a alimentação da vaidade que constitui o formalismo terreno.
muito mais no campo do sentimento, essa etiqueta de colocarmos o coração junto, como se diz, na hora de evocá-los, na hora de indagá-los, na hora de dialogar. Algum comentário? Essa questão aí que esse espírito deixa aí, a gente já encontrou alguns casos aqui de pessoas simples, muito simples, que a gente conviveu, e no desencarne dessas pessoas é que a gente foi descobrir a grandeza desses espíritos. A gente teve um caso aí de um grande amigo que, inclusive, na época do seu desencarne, a gente não pôde visitá-lo nos momentos de doença, porque foi nas restrições aí da pandemia, e quando a gente soube, ele estava sendo velado rapidamente e feito o enterro. E quase que na mesma hora, um médium percebeu a presença dele, e foi muito interessante que essa pessoa, praticamente ao mesmo tempo que estava sendo enterrada, passou pelo médium ali que estava presente conosco para nos agradecer a lembrança e que nós não nos preocupássemos por não termos tido contato físico, porque o contato realmente que vale é de espírito a espírito. Foi uma lição fantástica que a gente passou há pouco tempo aí. Era uma pessoa absolutamente simples, como se diz assim, como diz o ex-monsenhor aí, para quem aqui não dava um tostão. E a gente já tinha percebido a grandeza dessa pessoa pela humildade, e aí tivemos essa lição direta dele, assim. Inclusive, os familiares depois nos disseram que ele teve uma lembrança da nossa pessoa e sentiu muito de não poder nos ter dado um abraço antes de partir, e já sabia que ia partir. Então, são coisas que, como diz o Monsenhor aí, títulos no mundo espiritual, a gente lida com essa questão em algumas situações de trabalho mediúnico aqui. Você tem dois lados da moeda. Você tem espíritos que, francamente, ainda se agarram a esses títulos, a ponto de achar que eles são realmente o que foram aqui, ou até mais, já que estão no mundo espiritual, têm consciência que estão no mundo espiritual e exigem ser tratados por aquele cargo ou por aquela nomenclatura que carregaram aqui. E na outra ponta você tem aqueles que aparecem e às vezes pedem para o médium não identificá-los como tais, que querem trabalhar ali ou com o grupo, ou querem passar uma mensagem para o grupo de conselho geral ali, mas anonimamente, já que eles não têm mais nenhum orgulho do nome que tiveram aqui. Então a gente já teve essas situações aí. Muito gostoso essa parte aqui, viu? Os espíritos sempre, né, nos seus ensinos, nas obras fundamentais, falam que nós realmente devamos procurar nos despir ao máximo do orgulho, da vaidade, porque por vezes o conhecimento que nós achamos que temos nada representa, né, principalmente quando nos deparamos com os conhecimentos que alguns outros espíritos possuem, ou mesmo quando chegamos ao mundo espiritual, verificamos que ainda somos muito, muito ignorantes, que por vezes estávamos na Terra ostentando muita respeitabilidade, mas chegando no mundo dos espíritos, nós somos meros aprendizes, né? Então, é cultivar a humildade sempre, nos reconhecermos sempre como pessoas que, né, indivíduos e espíritos encarnados ou desencarnados, que têm muito ainda a avançar. Isso realmente nos vai premunir, nos vai precaver de muitos
problemas mais adiante, né? Porque realmente o orgulho e a vaidade são coisas muito perigosas, né? Sentimentos e paixões muito, muito perigosos, né? Que podem nos levar, se não a uma ruína material, o pior, né? Uma ruína espiritual muito grande. E aí a gente realmente se apieda, né? Desses espíritos que chegam no mundo espiritual e ainda permanecem com essa ilusão, né? E a gente sempre torce, né, nas orações, quando eles aparecem, para que essa nuvem, né, essa ilusão possa realmente se dissipar o mais rápido possível, eles possam cair na real, digamos assim, né, como diz um popular, e se reconhecerem aí como verdadeiramente são e não como que acham que sejam. Muito bom. Vamos seguir. Não sei se o Eric está no controle aqui do texto, pediria para elevar. Isso, muito obrigado. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que revelam nos traça a linguagem de que devemos usar para com eles, aos que, embora inofensivos e até delicados, são levianos, ignorantes, estouvados. Dar-lhes tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem certas pessoas, o mesmo fora que nos inclinarmos diante de um colegial ou diante de um asno que trouxesse barrete de doutor. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se formalizam. Ao contrário, acolhem-no de muito boa vontade. Entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes. Quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de lhe não caberem estas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A benignidade que lhe testemunhemos representa para eles um alívio. Em falta de simpatia, precisam encontrar em nós a indulgência que desejaríamos tivessem conosco. Amigos, há muitos dialogadores que ainda têm dificuldade quanto a este bom senso moral de esclarecer os maus espíritos sem severidade, sem humilhação. Precisa também haver um certo cuidado maior na hora de preparar o dialogador para esta função. Olha, e como falta esse preparo, viu? Eu passei por isso, fui colocado como dialogador, ou chamado doutrinador na época, quase como se fosse um prêmio pela presença só, não por conhecimento nenhum no centro. E a gente achava que a gente estava fazendo alguma coisa muito importante, e descobrimos depois que não estávamos fazendo era nada, né, na verdade. Hoje, com um pouco mais de conhecimento e buscando, essa questão aí, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, é lei para quem lida com espíritos inferiores. É tão simples o raciocínio, porque se eu me acredito um espírito em evolução, significa que o meu passado eu fui menos, eu tinha menos inteligência e meu comportamento era bem pior do que o de hoje. É isso que diz o mínimo de evolução do ser. Se eu acredito nisso, não há como eu menosprezar um espírito que, no momento, encontro em situação inferior.
Então, a lógica da doutrina é tão clara nesse ponto, e a gente cometeu tantos enganos, e ainda vê pessoas cometerem enganos, né? A gente vê os chamados diretores ou doutrinadores ou dialogadores conversar com os espíritos como se realmente aquele ser que tivesse ali à sua frente ou ao seu lado fosse um objeto, fosse alguém muito abaixo de si. Quando a gente sabe que ninguém sabe realmente com quem está lidando. A própria doutrina e a experiência tem nos mostrado que eu, o espírito, posso até estar numa escala moral superior e peço para estar em um ambiente inferior, até para minha própria melhoria, ou para assessorar espíritos queridos, espíritos amados. A história dos trabalhos mediúnicos mostra as cores disso daí, de espíritos abnegados que foram esposas, maridos, irmãos, que estiveram em situações ali, às vezes até humilhante, mas assim que passam para o mundo espiritual, se colocam naturalmente na sua posição de espíritos moralmente superiores, e aí a gente tem essa questão aqui, acho que talvez até quase cultural, né? De achar que a gente pode tratar os espíritos como seres inferiores, como objetos até às vezes. É um cuidado tremendo também, é outro nó aí do movimento que está precisando ser desatado. A preparação daqueles que vão lidar diretamente com os espíritos. Realmente, isso me fez lembrar umas técnicas que andam sendo empregadas por aí, onde se diz que o espírito obsessor, né, no caso, empregando o mesmo vocabulário que eles empregam, devem ser colocados uma espécie de bólido e enviados para outro planeta. Quer dizer, então isso só demonstra, né, esse erro aí que foi mencionado, de pessoas, né, tratando esses espíritos de uma maneira completamente equivocada, né? Não é com violência ou tentando afastá-los à força ou tratá-los com muita severidade que a coisa vai mudar de figura, né? Muito pelo contrário, pode-se até estar atiçando ainda mais o espírito a continuar naquele comportamento. O que se deve tentar, na medida do possível, é convidá-lo a justamente a seguir um caminho completamente contrário ao que ele está seguindo, né? Claro que aí o dialogador deva ter toda a sinceridade em realmente se utilizar da benignidade, da gentileza, de um sentimento verdadeiro, como está dizendo ali, de comiseração, para convencer esse espírito a mudar de comportamento. Porque também se ficar só na base da fala mansa, sem que ele esteja efetivamente vibrando com aquilo, que ele deseja aquilo, utilize isso apenas como uma fórmula, realmente também não vai obter sucesso. Então, aí a gente vê, né, a importância desse burilamento íntimo, importante para a reunião mediúnica nesses casos, porque para que realmente como já foi dito anteriormente, se efetue a tal da ascendência moral e não se tente fraudar isso apenas com um vocabulário muito recheado de palavras bonitas, uma postura aparentemente caridosa ou caritativa, se a pessoa não estiver efetivamente vibrando com aquilo, se não vier de dentro do coração, né? Então, é um trabalho a se fazer íntimo, porque realmente quando você trata com espíritos que por vezes vêm, e isso vai falar no próximo parágrafo, com cinismo, com deboche, né, com vocabulário às vezes baixo, né, obviamente filtrado pelo bom médium, realmente é difícil. Então, esse controle que tenhamos que ter, realmente tem que ser realmente cada vez mais
treinado, burilado, para que, chegando na hora, a gente possa resistir a qualquer tipo de reação violenta contra esses espíritos, o que não quer dizer que, por vezes, tenhamos que ser firmes quando verificamos que aquele espírito não está interessado em qualquer tipo de modificação da sua postura naquele momento. De resto, né, devemos referir que isso se trata de um ensino, de uma abordagem psicológica geral, que se estende ao relacionamento recíproco entre os espíritas, entre os membros de grupo que estejam encarnados. É absolutamente inconveniente, durante um estudo do espiritismo, as pessoas se comportarem de uma maneira impiedosa em relação às outras, ficarem fazendo fofoca, perseguirem, né, serem maledicentes. Isso não tem cabimento no momento de estudo espírita, nem em relação a encarnado, nem a desencarnado. Então, eu quero crer que, neste canal aqui, nós temos a obrigação de evitar ao máximo esse tipo de comportamento reprovável. Estamos aprendendo a dialogar, né, a aprender com os espíritos, mas precisamos igualmente cuidar da nossa empatia, da nossa indulgência em relação àqueles que nos acompanham nos estudos. Não é ferindo o seu amor próprio, né, escandalizando, né, falando dos seus defeitos, que vamos nos melhorar e aprender mais. Então, eu não sei se o Cláudio já teve problema assim, mas também é preciso cuidar da leviandade no relacionamento recíproco entre os elementos do grupo, para evitar fofoca, evitar maledicência, né, e a falta de caridade. Há encarnados e desencarnados. Da sequência, os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são, indubitavelmente, menos dignos do nosso interesse do que aqueles cuja palavra atesta o seu arrependimento. Mas, pelo menos, devemos-lhes a piedade que nos inspiram os maiores criminosos, e o meio de os reconduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a eles, que não confiam senão nas pessoas de quem julgam nada terem que temer, porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem, como os espíritos elevados, são seus superiores. Em resumo, tão irreverente seria tratarmos de igual para igual os espíritos superiores, quanto ridículo seria dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem e nos assistem, e para todos os demais, a benignidade de que talvez um dia venhamos a necessitar para nós. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares. Para nós, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas, e altares só a Deus se levantam. Temos ainda a sequência. Utilidade das evocações. Os amigos querem comentar? Perdão? Não, esse trecho aí, né, interessante, onde Kardec nos chama a atenção para que a gente não adote sempre o mesmo padrão para todos os espíritos, né? O que é bastante claro, né? O que evidencia aí a questão, uma questão muito, muito simples de entender, de que os espíritos mais, digamos assim, que se apresentam de uma maneira muito mais educada,
ou de uma ordem superior, obviamente vão ter uma deferência muito maior do que aqueles que, por vezes, não têm esse mesmo comportamento. Então, é algo muito fácil de entender, né? O que demonstra que o dialogador deva adequar, né, o seu discurso, a sua aproximação, o seu diálogo conforme aquele que está ali se apresentando, o comportamento, o linguajar, né? E não, como diz ali, não tratar a todos com a mesma deferência, uma vez que isso não faria o menor sentido. A postagem aí está correta, o ensino está correto, né? As reuniões mediúnicas e o diálogo com os espíritos é uma coisa tão dinâmica, né? Tal como nós. É incrível que, no começo, sem o conhecimento doutrinário, a gente reagia ou realizava de uma forma, às vezes, maquinal, de uma forma metodológica, entre aspas, quase que fechada, né? Você tinha que tratar os espíritos, você tem que ter um comportamento X, Y, né? E a gente vê que a questão do diálogo é uma questão dinâmica que vai acontecendo conforme o aprendizado vai sendo exposto ali, tanto o aprendizado doutrinário quanto o aprendizado na conversação com esses irmãos. E, naturalmente, não há como tratar todos com igualdade ou em pé de igualdade, né? Então, um bom dialogador, nós estamos tentando aprimorar isso, começa a usar suas percepções e saber até que ponto pode ir com esse, até que ponto pode ir com aquele, e quanto de deferência deve dar aquele outro que ali está ao seu lado, geralmente instruindo, auxiliando para o bom andamento da reunião. A colocação aí é bem interessante, bem clara. Muito bom. Quanto mais endurecido, mais hipócrita e perverso, mais limite devemos impor a bem da produtividade, da continuidade da reunião. Né? Muito bem. Item. Exatamente. A linguagem com os espíritos depende do tipo de espírito da escala, né? E você vai adaptar a conversa dependendo do grau de elevação da categoria, né? Se for um espírito leviano, você vai ter um tipo de linguagem impuro, você pode ser um pouco mais rígido. Então depende realmente do tipo do espírito. Adiante. Utilidade das evocações particulares. Item 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que os outros em certas coisas. Não se segue daí sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Delas, muita instrução colhe o observador. Para se conhecerem os costumes de um povo, mister se faz estudá-lo em todos os graus da escala. Mal o conhece quem não o tenha visto, senão por uma face. A história de um povo não é a dos seus reis, nem a das suas sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na vida íntima, nos hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. A própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós que nos aterra a distância que deles estamos. Espíritos mais burgueses que se nos revelem esta expressão, nos relevem essa expressão, né, espíritos burgueses, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram. Neles,
A ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor porque ela nos toca mais de perto, aprendendo pelo que eles nos dizem, em que se tornaram o que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, assim os de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os ditosos e os desgraçados do século, numa palavra, os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, bem lhe compreendemos as alegrias e os sofrimentos. A umas e outros nos associamos e destes e daquelas tiramos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Mais facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual do que no de outro, que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton achou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tornar úteis ao mesmo tempo em que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos, e dá prova de orgulho aquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. De que lhe serve obter belas comunicações de espíritos de escola, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro? Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? Argumenta Kardec. Muito bem, meus amigos. Então, será que nesse préstimo de aliviar os espíritos sofredores, nós temos conseguido, nos nossos grupos, realmente combinar o duplo objetivo de instrução psicológica, moral e exercício da caridade? Hoje a gente é um pouco suspeito para falar disso, porque a gente tomou esse rumo, embora faça outros trabalhos, alguns trabalhos de evocação, alguns trabalhos onde buscamos instruções um pouco mais elevadas, mas os próprios amigos, acho que com a benevolência que tem, ainda não nos colocaram no nosso lugar, ou seja, não estamos preparados ainda para grandes instruções. Então, esse trabalho aí tem sido um repositório de conhecimento, de aprendizado que a gente não tem como mensurar, porque a cada dia vai se agregando um ensinamento. A cada encontro com, às vezes, um espírito absolutamente obscuro ou desconhecido, aliás, que a gente talvez vá saber quem seja só depois que passarmos para lá, e de uma forma, às vezes, natural, esses espíritos vêm, deixam a lição ali, e a gente não tem nem como agradecer. Então, essa parte da doutrina aí é que nós estamos voltados, acho que mais por necessidade própria, e estamos buscando atingir esses objetivos aí. Há algum tempo atrás, se sentou com os chamados componentes do grupo, os originais aí, qual seria o caminho a seguir. Tá? Então, você poderia realmente, acho que todos que participam de grupo podem, não há nenhuma dificuldade nisso. Nós vamos ter contato mais com espíritos um pouco mais superiores para nos trazerem lições e tais. Um dos empecilhos é que a questão moral já nos coloca numa situação até de não ser capaz de entender as lições. Tá?
E aí, ao longo dos anos, foi se repetindo várias lições que nos deixavam, às vezes, com a pulga atrás da orelha. As mensaginhas vinham sempre sobre paciência, sobre perdão, sobre vamos com calma. E realmente não há outro caminho, pelo menos para nós aqui. Então, decidimos, aos poucos, os grupos foram voltados para essa questão, para ser útil, e ao mesmo tempo sendo útil a si mesmo. E estamos fazendo o que é possível. Tá? É muito difícil, algumas vezes, que esses irmãos nos brindaram com mensagens de alto teor, vamos dizer assim, moral, a gente nota que eles tiveram 2 trabalhos. Tiveram um trabalho muito grande em passar para o médium delicadamente algo que não o constrangesse e também passar, a nível geral do grupo, o mínimo que fosse possível compreendido para que nós não nos chocássemos, às vezes, até com a nossa falta de conhecimento e com a nossa falta, às vezes, de ascendência moral. Então, é um pouco rara essas mensagens, e a gente hoje agradece. Então, chegamos ao fim do estudo. Queria agradecer ao Rui, ao Arthur, ao Cláudio e a todos que assistiram. Curta, compartilhe, se inscreva e nos vemos no próximo estudo, na próxima terça.